Então vamos lá, meu povos e minhas povas. Vamos continuar aqui agora a segunda parte da Lei Maria da Penha, tá? Então, o último artigo, nós finalizamos aqui o artigo 7º, né? No parágrafo 5º. E agora aqui, que era a parte mais importante, tá? Agora aqui nós vamos para as partes mais administrativa, tá? Então vamos lá, das medidas integradas e de prevenção, tá? Artigo 8º. A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Gente, eu não sei se é interessante falar isso aqui, tá? Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você sabe a diferença do Distrito Federal e de Brasília? Distrito Federal, deixa eu colocar aqui. Não sei se isso é relevante ou não pra vocês, mas vai que a banca... Distrito Federal, ele é um distrito, né, como falou, numa divisa, praticamente ele é dentro do Goiás, tá? E tem uma divisinha aqui entre o Tocantins, aí aqui do lado aqui vai ter a Bahia, aqui vai ter Minas Gerais, tá? Então, literalmente, o Distrito Federal ele é rodeado por 4 estados, né? Que é Tocantins, Bahia, Minas Gerais e Goiás, tá? O Distrito Federal ele é como se fosse um estado, só que ele não é um estado porque ele é um distrito, né? Existem as diferenças de divisões, cidades, para municípios e coisa. Brasília é uma cidade do Distrito Federal, tá? É como se o Distrito Federal fosse um estado. É como se eu falasse assim, o Estado Federal. Qual é a capital do Estado Federal? É Brasília. Brasília também é a capital do Brasil, tá? Então, se vir muitas vezes falando assim, tentando confundir a cidade de Brasília, tentando confundir com o estado, porque tem muita gente que confunde, né? Ah, Distrito Federal é a mesma coisa de Brasília. Não, não é. Distrito Federal é uma das cidades que estão dentro de Brasília. Quer dizer, uma das cidades que está dentro do Distrito Federal. Dentro do Distrito Federal existem várias outras cidades, não só Brasília, tá? Uma notícia, uma informação, não sei se ela é relevante ou não, mas que fala logo agora, que vai que outra hora não tem oportunidade e eu esqueço, tá? Então vamos lá? Aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e de ações não governamentais, tendo por diretrizes. Isso aqui, o artigo 8, que ele está falando? Está falando assim, ó, o estado ele tem que fazer algumas políticas públicas para a mulher, não só o estado, tipo assim, não só o Brasil, como os estados, os municípios e o Distrito Federal, tá? Todo mundo tem que fazer. O que os estados, o Distrito Federal, tudo isso aí tem que observar, essas políticas públicas para a mulher? Primeiro parágrafo está falando o seguinte: a integridade operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde educacional, trabalho e habitação, né? O Estado ele tem que estar atento com isso, porque não adianta o Brasil falar, sei lá, daqui a pouco coloca uma lei muito grande, uma lei muito severa, mas quando a mulher vai procurar, sabe, todos os órgãos, nem tem órgão para isso, os órgãos que estão ali estão se lixando. Então é isso, tem tanto que se formular essa lei, quanto também organizar os órgãos que administram ela, né? Tanto o Poder Judiciário, Ministério Público, a área da segurança pública, né? Assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. Aqui na questão do Poder Judiciário, a mulher geralmente tem um tribunal, né? Que tem certos tribunais que vai se responsabilizar só por essa causa, né? Nos lugares que não tiver esses tribunais, geralmente vai lá para
para a área criminal mesmo. O Ministério Público, né? A Defensoria Pública também, né? A área da segurança, né? A área da segurança tem várias coisas, né? Que a pessoa pode fazer ali, inclusive por medidas cautelares, tá? No Brasil, todo mundo fala que só o juiz pode dar medida cautelar. É errado. É errado. De acordo com a Lei Maria da Penha, até o guardião municipal pode, tá? Porque tem medida cautelar, tem a medida lá protetiva, que é sobre o agressor, né? Ele sair do lar. Não só o juiz pode fazer isso, quanto o delegado, né? Nos lugares onde não tiver corte, os delegados, né? Pode fazer isso. No lugar onde não tiver delegacia 24 horas, né? Os policiais podem fazer isso. E sei lá, no lugar onde não tem policial militar, tem a guarda, as ECM. As ECM pode fazer isso também, tá? Assistência social, né? Tem ali os assistentes para ela. Saúde. O pessoal, inclusive no ML, tem essa uma área que não é obrigatória, mas é preferencial, né? Educação, né? A mulher, vamos supor, vítima de agressão, ela tem digamos que uma vantagem, que ela pode mudar para um lugar e os filhos dela têm preferência, tá? Nas escolas, devido a isso. Trabalho, né? E habitação. O trabalho, o que acontece? A mulher, quando sofre agressão, né? Ela tá com uma medida, a empresa, ela é obrigada a manter a mulher 6 meses sem demitir ela, tá? Digamos que a mulher tem 6 meses para tentar resolver isso da vida dela. E a habitação é o seguinte, dependendo da situação, o condenado, o agressor, na verdade, ele pode ser condenado, se não me engano, a pagar até 6 meses de moradia para a vítima, tá? Até 6 meses só também, tá? De moradia para a vítima. Ele não fala valor, ele fala só que tem que pagar a moradia, tá? Tem mais alguma coisa que eu possa falar? Acho que não, nós vamos falando isso aí no decorrer da aula. Parágrafo 2º. A promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia conscientes às causas, as consequências e a frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização de dados a serem unificados nacionalmente e avaliar periodicamente dos resultados das medidas adotadas. Isso aqui é o seguinte, né? Os estados, eles têm que formular isso aí. Vamos supor, o estado do Goiás, ele tem que falar, olha, no mês de dezembro aqui nós tivemos cerca de 110 casos de violência contra a mulher. Aí, não, na verdade, o contrário. Vamos fazer o seguinte, vamos supor que o estado de Goiás fala assim, ó, no mês de setembro tivemos 190 casos de violência contra a mulher. No mês de outubro nós tivemos 110. No mês de novembro nós tivemos 150. No mês de dezembro nós tivemos 380. Ou seja, isso aí são dados que vão se organizando para se usar estatisticamente. Tipo assim, como assim? Quanto mais foi chegando para perto do final do ano, foi se aumentando. Inclusive o dezembro duplicou, né? Que eles vão usar para estudar isso. Tipo assim, o que será? Será que foi as festas? Será que devido às festas ali, possivelmente, os familiares bebendo em final de ano, em Natal, o álcool, essas coisas assim, foi que alterou? Sabe, isso aí é que ele tá falando, que os estados, as cidades, os municípios, todo mundo tem que tá guardando esses dados e tá mandando pro sistema para ter informações, para saber, né? Tá aumentando, tá baixando? Se tá baixando, ok. Se tá aumentando por quê? Né? É mais ou menos isso. Parágrafo 2º. O respeito nos meios de comunicação social dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, da forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo com estabelecidos no inciso 3º do artigo 1º. Assim, do inciso, do inciso 3º
do primeiro artigo, né, da Constituição Federal, né, não sei, é isso aí, tem que coibir, é isso que ele quer falar aqui. Vamos para o parágrafo 4 aqui. A implementação de atendimentos policial especializados para as mulheres, em particular nas delegacias de atendimento à mulher, né? Ou seja, a mulher ela tem certas delegacias preferenciais justamente para coibir esse tipo de crime, tá? Inciso 5º. A promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral. E a difusão desta lei e dos meios de proteção aos direitos humanos da mulher. Isso aqui não precisa, né? Tá auto-explicativo. Inciso 6º. A celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre entidades não governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher. Inciso 7º. A capacitação permanente das polícias civis e militares, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiro e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciadas nos incisos 1º quanto às questões de gênero e de raça ou etnia, né? Isso aqui, ou seja, todas as forças de segurança, né, ela tem uma aula, possivelmente no curso de formação específica para isso, para estarem atenta, né? Para não, sei lá, vai que tem um policial que passou no concurso dos anos 80 e o cara ainda como que o pessoal fala? É um ogrão, né? Fala, meu marido me bateu, tem que bater mesmo, sabe? Então todos têm que estar capacitados para se atualizarem, né? As atualidades da lei. Vamos lá, agora o artigo 9º, da assistência da mulher em situação de vulnerabilidade e de violência, da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Artigo 9. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada em caráter prioritário no Sistema Único de Saúde. Interessante, ó. Ele está falando que será prestada em caráter prioritário no Sistema Único de Saúde, tá? Então vamos supor, você policial pegou uma possível, né, agredida ali, se for o caso de socorrer, né, Sistema Único de Saúde. Mas na minha cidade não tem hospital público, tem só particular. Então vai particular, mas a prioridade, né, Sistema Único de Saúde, o SUS. E no Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstas na lei. E em outras normas públicas. Tá. Importante isso aí. Vamos aqui agora para o primeiro parágrafo aqui. Primeiro parágrafo. O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. Parágrafo 2º. O parágrafo 2º fala que o juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar a sua integridade física e psicológica. O que ele vai assegurar? Vai assegurar o parágrafo 1º aqui, do inciso 2. Quer dizer, na verdade, é o contrário, na verdade. O inciso 1º do parágrafo 2. O que o juiz vai garantir? Vai garantir acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta. Então, né, dependendo da situação, se o seu agressor, vamos supor,
a pessoa é técnica de enfermagem e ela namora com o diretor do hospital, e o diretor do hospital é o agressor, né? O juiz, ele vai dar prioridade, né, para mover ela para outro hospital. Ah, não, mas ela é de uma terceirizada, né? Ou seja, é de uma administração indireta. Não tem problema. Move para outro hospital onde tem empresa, etc, tá? Parágrafo 2 inciso 2 do parágrafo 2º. Manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário, o afastamento do local de trabalho por até 6 meses. Isso é aquilo que eu acabei de falar, né? E outra, isso aqui não se aplica, não é só funcionário público não, tá? A pessoa a pessoa é porteira na Meta, na Proguarda, sofreu agressão do marido que está em casa, aí vamos supor que ela sofreu alguns tipos de hematomas, né, que ela não quer mostrar no trabalho, ou então ela quer mudar de lugar. A empresa, ela fica vinculada à empresa até 6 meses, tá? A empresa não pode demitir ela, não pode, por ela não estar comparecendo no serviço, tá? Por essa questão de agressão familiar, tá? Inciso 3º do parágrafo 2º fala o seguinte, que o juiz lá vai assegurar algumas das coisas. Ele vai assegurar o que também? Encaminhamento à assistência jurídica, quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, né, de dissolução, de anulação de casamento, né, ou de dissolução de união estável perante o juízo competente. Parágrafo 3º do artigo 9. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo os serviços de contracepção de emergência, a profilaxia das doenças sexuais transmitidas pelas DSTs, né? DSTs, que é doenças sexualmente transmissíveis, e da síndrome da imunodeficiência adquirida pela AIDS, né? Que é uma das doenças das DST, né? Que é sexualmente transmitida. E outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de violência sexual. Esse parágrafo 3º aqui do artigo 9, ele está falando que o Estado vai fazer o que for possível para tentar ajudar a mulher. Vamos supor, a mulher ela foi estuprada na rua. Ela vai saber que esse cara tem alguma DST, que ele tem uma doença sexualmente transmissível ou não, né? Ele vai saber que ele não tem uma AIDS. Então, vários dos procedimentos, né, que a mulher vai ter, principalmente na área da saúde, é inclusive tomar certos medicamentos e fazer certos exames para estar evitando essas doenças. Que vai que o estuprador dela, né, ou quem fez sexo sem não consentido, sei lá, a mulher ficou bêbada e no outro dia ela acorda, né, e vê que ela teve relações, né, e fica preocupada, ela tem o direito, né, a todos aos benefícios decorrentes de desenvolvimento científico e tecnológico. Então ela vai ter direito aos medicamentos, né? Eu não sei se o pessoal sabe, você sabe, mas a AIDS tem certos medicamentos que assim que você tomar, você meio que neutraliza o vírus, ou se o vírus já estiver ativo, né, ele fica meio que, como que eu posso falar, não é congelado, mas ele fica ali que estático, né? Ele não evolui, né? Ou se for alguma DST que tenha cura, né, o Estado, né, ele vai se mobilizar para fazer todos esses tratamentos, exames, etc, para ajudar essa vítima de violência sexual. Parágrafo 4. Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher, fica obrigado a ressarcir
todos os danos causados, inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde, de acordo com a tabela do SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado, responsável pelas unidades de saúde que prestam serviço. O que ele está falando aqui? Meu amigo, se você fez algum tipo de lesão, algum tipo de violência que vá para o Sistema Único de Saúde, você vai ter que pagar tudo, tá? Ah, não, mas o Sistema Único de Saúde é grátis. Negativo. Nesses casos não vai ser, tá? Ah, não, eu meti a mão da mulher, arrebentei a cara dela, aí ela teve que ir lá no hospital lá, fez curativo, teve que usar alguns diclofenac lá, alguns desinflamatórios, e tá bom. Então, no final das contas, isso tudo vai para sua conta. Opa, quanto que foi o horário do médico aqui, quanto que foi aqui a viatura, a ambulância que foi lá buscar a pessoa, quanto que foi o comprimido, quanto que foi as gases, vai ser tudo colocado em valor para você ressarcir o Sistema Único de Saúde, tá? Isso é uma das causas que tenta tratar mais ainda, que tenta penalizar mais ainda o indivíduo que comete esse tipo de infração, tá? Parágrafo 5º do artigo 9º. Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar, amparados por medidas protetivas, terão seus custos ressarcidos pelo agressor. O que acontece? Você agrediu uma mulher, beleza não é não, né? Mas para questão didática aqui, né? Sabe o seu Wi-Fi, né? A sua, como é que o pessoal fala? Tornozeleira? Isso aí tudo, ó, monitoramento. Tá falando aqui, ó, disponibilizado para o monitoramento, né? E aquele botãozinho de pânico da vítima, tudo isso vai ser colocado em papel, impresso, para você pagar. É o que tá falando aqui, ó. Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar, amparadas por medidas protetivas, terão seus custos ressarcidos pelo agressor, tá? Então tudo isso, aqueles botõezinhos de pânico ou qualquer outro meio, tudo isso vai ser colocado em preço, né? E você vai ter que custear isso aí, vai ter que pagar. E é a mesma coisa ali do Sistema Único de Saúde, é um tipo de medida também para inibir mais ainda. Parágrafo 6º do artigo 9º. O ressarcimento de que trata os parágrafos 4º e 5º deste artigo não poderão impor ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e dos seus dependentes, nem configurar atenuantes ou seja, possibilidades de substituição de pena aplicada. O que é isso? Vamos supor que o cara lá, ele fez uma merda lá e só de ressarcimento ao Sistema Único de Saúde ele teve que pagar R$700. Só que aí o cara ele paga R$900 de pensão. O que ele fala? Opa, se eu tenho que pagar R$900 de pensão e ao mesmo tempo eu tenho que pagar esses 700, que foi ela que usou, entre aspas, então eu só vou mandar R$200 de pensão e os outros 700 aqui eu vou, né, pagar as custias, né, que ela teve lá no hospital. Negativo. Aqui tá o parágrafo 6º aqui tá falando, ó, ressarcimento que trata os tratamentos, né, do parágrafos 4º e 5º deste artigo não poderão impor ônus de qualquer natureza patrimonial da mulher e dos seus
dependentes, né? Ou seja, o quê? Pensão alimentícia. Nem configuração atenuante ou ensejar possibilidades de substituição da pena aplicada, né? Então vamos lá para... Quer que eu fale mais sobre isso aqui? Não, né? Porque eu tô gravando essa aula aqui, não tem ninguém falando no meu ouvido. Se alguém falar aqui, quero, eu vou ficar com medo. Mas vamos pular aqui para o artigo 7, que eu acho que esse artigo 6 aqui já saturou já. Artigo não, esse parágrafo 6º. Parágrafo 7º. A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio, tá? Ou transferi-los para essa instituição mediante a apresentação dos documentos comprobatórios do registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso. Ou seja, a mulher mora em Goiânia. Ela mora em Goiânia e o seu companheiro deu uma taca nela porque o Mengão perdeu, né? O Mengão é foda. Não, o Mengão não, como é que é o time do presidente lá? Corinthians, né? Ele falou que... Ele fez uma piada aí que, porra, não sei o que, bater em mulher, mas pelo menos se fosse pelo Corinthians perder, até que, né? Ele deu a entender isso aí. Ou seja, o cara tá aqui e o Corinthians perdeu. Porra, o cara deu um ataque na mulher porque o Corinthians perdeu. Aí, né, a mulher faz todo o procedimento lá, vai na delegacia, ML. E aí ela se muda pra Trindade, né? Tem a casa de uns parentes dela lá em Trindade. Os filhos que vão com ela, possivelmente, né, que estudavam aqui próximo, ela vai pegar, né, toda a documentação histórica escolar e vai chegar lá na escola com os documentos necessários da criança, né, RG, CPF, se tiver, vai chegar com os históricos escolares e vai chegar com o boletim de ocorrência ou então com o documento do processo, tá? E aí ela vai falar, ó, eu vim matricular aqui meus filhos, né? Tenho prioridade, né? Não é nem prioridade, né? Na verdade, o Instituto de Ensino ele tem que dar um jeito de colocar esse menino lá, tá? E aí o Instituto de Ensino vai arrumar algum meio de matricular essa criança devido a essa lei aqui, né? Senão eles podem praticar, eles podem estar praticando algum tipo de crime, se não matricular essa criança. Mas é claro, apresentando os documentos comprobatórios do registro de ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar. Não é só chegar lá, eu quero matrícula porque meu marido bateu. Não, você tem que dar documentos, né, minha filha? Vamos lá, parágrafo 8. Nossa, esse artigo 9 não acaba não. Nossa. Parágrafo 8. Serão sigilosos os dados da ofendida e de seus dependentes matriculados ou transferidos conforme o disposto no parágrafo 7º deste artigo. E o acesso às informações serão reservadas ao juiz, ao Ministério Público e aos órgãos competentes do Poder Público. Isso aqui não precisa muito de explicação não, precisa, gente? Isso aqui é o quê? As informações da vítima têm que ser privadas, né? Porque vai que o cara fala o seguinte: eu vou te matar onde você estiver. E muitas vezes ainda fala na frente do juiz: eu vou matar ela, não tô nem aí. Aí a mulher se esconde, né? Muda pra algum lugar pra ninguém saber. Aí sei lá, vai o cara no conselho tutelar e fala assim: não, eu quero saber onde tá meus filhos. Minha esposa sumiu com meus filhos, eu não sei onde é que tá. Aí vai lá o conselheiro: vixe, eu tô vendo aqui que no cadastro aqui tá falando que ela tá aqui do lado, ó. Tá aqui em Trindade, lá na escola tal, os meninos estuda na parte da manhã, sai 11h30, ela ainda fica, entende? Tem que resguardar essas informações, porque você não sabe até onde vai o psicológico de cada pessoa, né? E como essa pessoa se encontra em estado de, né, tá resguardando a sua integridade, vai que essa pessoa tá rastreando essa pessoa para ir atrás dela, para fazer alguma maldade. Então é isso que esse artigo, esse parágrafo 8º aqui vem resguardar: o sigilo da vítima e dos seus ofendidos, né? No caso aqui, ele tá procurando os filhos para encontrar a vítima, no caso.
Até que enfim acabou o artigo 9º, né? Então vamos lá aqui para o artigo 10. Do atendimento pelas autoridades policial. Vamos lá então. Artigo 10. Sai pra lá, o trem tá entrando aqui. Sai daí. Artigo 10. Na hipótese da iminência ou na prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as providências legais e cabíveis. Parágrafo único. Aplica-se o disposto do caput deste artigo ao cumprimento de medida de protetiva de urgência deferida. O que é isso, gente? Não sei. Sei que é isso. Deixa eu tentar entender aqui. Parágrafo 1. Aplica-se o disposto do caput deste artigo ao descumprimento de medida protetiva de urgência deferida. É descumprimento de alguma coisa aqui do caput. Eu não vou voltar lá em cima não, gente. Qualquer coisa volta lá. Porque nós tem tempo aqui para acabar essa aula. Inclusive, deixa eu ver quantos minutos tem aqui. Isso é 30 minutos, gente. Capaz que não vai dar para ler de novo. Artigo 10A. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestados por servidores, tá? Preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitados. Gente, é muito importante isso aqui, ó. Eu já vi isso aqui em prova. Eu juro para você que eu já vi isso aqui em prova. De acordo com a Lei Maria da Penha, em seu artigo 10A, é caracterizado que o atendimento policial e pericial especializado ininterrupto é prestado por servidores obrigatoriamente do sexo feminino. O que é isso? Muitas vezes a mulher chegou estuprada. Ó. O cara chegou lá agarrado nela. Muitas vezes a mulher foi vítima de um crime sexual e quando ela chegar lá, ela vai ter que mostrar, né? O perito, né? Ela vai ter que se ser desnuda, né? Ela vai se tirar sua roupa e vai ter que ser feito vários exames lá nas lábios, grandes lábios e pequenos lábios, né? Ali na área da vagina, na área do útero. E muitas mulheres se sentem constrangidas com o homem fazendo isso, né? Pô, já imaginou, você já tá... Aí chega lá um homem, e aí o que acontece? A legislação fala que preferencialmente deve ser feito por mulher. Então se uma mulher chega no ML... Gente, quem tá lá no ML não é morto não, tá? Geralmente é os médicos. Eles fazem vários tipos de exames. Quem falece, infelizmente, vai pra lá pra fazer vários exames também, né? Mas muitas pessoas de lesão corporal vai lá pro IML. Aí vamos lá, lá tem 2 médicos lá, no horário lá. Um médico e uma médica. Preferencialmente, no caso, a médica vai atender essa vítima de estupro, né? Vamos supor que não tem 2 médicos. William, na minha cidade aqui, geralmente não tem nem perícia. Tem que ser para a cidade vizinha. E a cidade vizinha, o perito vem uma vez por semana. Aí chega lá, só tem um homem. Então vai o homem, tá? A lei, ela não fala que obrigatoriamente tem que ser mulher, não. Preferencialmente tem que ser do sexo feminino. Mas se não tiver do sexo feminino, vai o masculino mesmo, tá? Previamente capacitado. Isso aí, é claro, né? O cara vai estar... Se o cara não é capacitado, ele vai estar lá mexendo nas coisas da mulher pra quê? Parágrafo 1º. A inquisição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crimes contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes. Então vamos lá. Inciso 1º. Salvaguardado da integridade física, psicológica e emocional da depoente, considerada a sua condição peculiar de pessoa em situação de vulnerabilidade doméstica e familiar. Ele está falando o seguinte, que toda vez que... Não, eu vou logo terminar aqui e depois nós vamos... Parte 2. Garantir que
Em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica e familiares e testemunha terão contato direto com o investigado ou suspeito e pessoa a ele relacionadas. O que está falando assim? O parágrafo 1º do artigo 10A, ele está falando o seguinte, que tem alguns direitos que tem que ser resguardado a mulher, né? E as testemunhas, tá? Na primeira aqui, ele vem falando o seguinte, que toda vez que você for interrogar uma mulher, fazer uns exames, você tem que ter em mente, né, a violência do crime que ela foi envolvida, né? O pessoal fala assim, que choro de mulher e sorriso de homem não deve acreditar, né? Porque tem mulher que chora fácil, só para enganar. E tem homem que pode estar lascado e tá sorrindo, fala, não, nadinha, tô de boa. Isso é verdade também, né? Não deixa de ser uma mentira. Mas os policiais já são especialistas nisso e eles também averiguam essa situação. Mas esse parágrafo aqui, ele tá falando para você tá atento a isso. Porque vamos supor, a pessoa muitas vezes acabou de ser violentada, sofreu ameaça. Aí muitas vezes você tá indagando a pessoa, como é que tá lá? Como é que foi isso? Me informa como é que foi. Aí muitas vezes a pessoa tá nervosa, tá tremendo. Aí você fala assim, essa pessoa bem aí tá mentindo, ó. Ela tá suando, tá toda nervosinha, ela tá mentindo. Nem sempre, tá? Né? Nem sempre. É a mesma coisa de você acabar de quase morrer, chega no hospital, sua pressão tá, sei lá, 15/16. Aí você vai tomar remédio de pressão? Não. Muitas vezes sua pressão tá alta porque sua adrenalina aumentou, né? Teve um pico de adrenalina ali e sua pressão aumentou por causa disso, porque você teve em situação de quase morte, né? A mulher às vezes fica nervosa, às vezes tem que ser levado em consideração toda essa situação de violência doméstica aqui, tá? Tanto ela quanto seus parentes também, né? Às vezes a mulher chegou lá toda rasgada, você vai falar com o filho dela, com o pai? Você acha que o pai vai estar tranquilo? Pô, é verdade aí? Como é que foi essa questão da sua filha? É verdade que ela foi agredida? Aí muitas vezes a mulher tá lá no ML, né? Que já tá morta. Aí você quer que o pai chegue como? Falando, eu acho que é verdade. É claro que não, a pessoa vai chegar se tremendo, vai chegar em estado. É mais ou menos isso que esse inciso aqui primeiro vem falando. O inciso segundo, ele só vem falando, né? Pra separar as pessoas, né? Não, chegou a vítima, chegou os parentes e acabou de chegar o suspeito. Vamos botar todo mundo lá dentro da salinha. O que vai acontecer? Você já imaginou? Chega a mãe do suspeito, chega as irmãs do suspeito, chega o suspeito e colocam todos os 4 lá na salinha. Aí chega a vítima e coloca a vítima lá nessa salinha. Irmão, vão arrebentar ela. Aí ela vai receber uma segunda taca, né? Então, ou se for o caso do suspeito. Então, é isso que esse segundo inciso aqui, ele vem trazendo, né? Inciso terceiro, né? Sobre as questões aqui que as precauções, né, que deve ser tomada aqui contra as violências contra a mulher. Não, na verdade aqui é sobre a questão do tratamento com a mulher, né, em estado de violência doméstica. Inciso terceiro. Não revitalizar na depoente. Não revitalização da depoente. Evitar sucessivas inquirições sobre o mesmo fato no âmbito criminal, civil e administrativo, bem como questionamento sobre a vida privada. Isso aqui é muito complicado, tá, gente? Isso aqui é muito complicado porque é o seguinte, ele tá falando assim que tem certas coisas aqui que você tem que evitar estar perguntando. Só que infelizmente a defesa, o Ministério Público, o delegado, o trabalho deles é perguntar mesmo. Esse artigo aqui ele tá falando o seguinte, vamos supor, se você chega, né, uma moça alega ter sido violentada, né, e aí o delegado fala, não, foi mesmo? Aonde que foi? E ele te pegou como? Ele te pegou por trás e tirou sua roupa. É mais ou menos isso, né? Meio que ele tá tentando, não é que ele tá tentando, ele tá fazendo as indagações que para ele é necessária,
né? Muitas vezes ele não quer nem saber esses detalhes, muitas vezes o delegado está indagando ela ali só para ver algum tipo, alguma característica que ela possa, né, mostrar ali para ele, né? Mas isso aí a lei tá entendendo que é um tipo de revitalização. Eu tô fazendo ela, né, imaginar de novo ali os traumas delas, né? E tentar, aqui ele tá falando também que é tentar evitar sucessivas inquisições sobre o mesmo fato. Mas isso aqui é complicado, né? Porque num crime, você fala assim: fulano, você foi pego aonde? Com quantas drogas, qual horário? O fulano fala assim: não, fui pego com 10 quilos, com o Daniel nas 4 horas. Aí muitas vezes pergunta de novo: não, eu fui pego, foi com 50 quilos, com o Luciano de manhã. Sabe? Às vezes a inquisição, é por isso que existe o delegado, às vezes coloca uma pessoa de frente a outra. Nesse caso aqui não, né? Porque vai ser, a lei já proíbe. Mas a inquisição, em várias vezes, dependendo do caso, é necessário, né? Mas infelizmente a lei aqui proíbe. E o que importa para nós é saber a lei. Então, se a lei está falando que é proibido, então, tá? E em âmbitos criminais, civis e administrativos, tá? Bem como questionamentos sobre a sua vida privada. Então, vamos supor que a moça fala que foi vítima de estupro. Aí você pega e fala assim: mas você bebe muito, né? Tipo assim, se ela bebe muito ou não, é uma questão da vida dela privada, né? Ah, mas você não usa roupa curta. Ah, mas você sai muito pra festa, né? Tipo assim, por mais que tenha alguns nexos, né, é da vida privada dela. Esse parágrafo, esse inciso terceiro aqui do parágrafo 1º do artigo 10A, do 10A, é muito questionável, tá? Por isso que eu tô falando aqui, porque depois que eu falar esse tanto de coisa pra você imagina tantas coisas que esse artigo ele fica bastante grudado na sua mente, tá? Então vamos lá pro parágrafo 2º. Na inquisição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunhas de delito de que trata esta lei, adotar-se-á preferencialmente o seguinte protocolo. Então aqui ele vai passar agora como é que vai ser o protocolo, tá? Como que vai atender essas pessoas nas delegacias. Então, primeiro, vai ser o seguinte: a inquisição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim, o qual conterá os equipamentos próprios e adequados à idade da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou testemunhas, e ao tipo e à gravidade da violência sofrida. Ou seja, toda mulher preferencialmente tem que ser numa delegacia especializada, preferencialmente delegacia da mulher, e lá vai ter equipamentos, né? Vai ter salas próprias para isso, equipamentos para isso. Parágrafo 2. Sai daí, inciso 2 do parágrafo 2, né? Quando for o caso, a inquisição será intermediada por profissional especializado em violência doméstica e familiar, designado pela autoridade judiciária ou policial. Beleza. Dependendo da gravidade ali, se o profissional achar que tem que ser um psicólogo, né? Achar que tem que ter outra pessoa ali de características físicas, né? Aquele pessoal que fica analisando olha, ele abaixou o olho, ao mesmo tempo ele bicou o nariz. Se ele achar que for necessário isso, né? Ele vai solicitar. Inciso 3º. O depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a degravação e a mídia integrar o inquérito. Ou seja, né, o depoimento ali da vítima, de todo mundo, vai ser gravado, né? E eles vão ter que compor o inquérito.
Ai, graças a Deus foi o artigo 10. Vamos lá pro artigo 11. Deixa eu ver quanto tempo tem. Nossa, já tem 45 minutos. A gente vai ter que ter outra aula de novo. Meu Deus, deixa eu ver quantos artigos tem ainda. Nossa, gente. Eu tento ser o mais rápido possível, gente. Mas, infelizmente... Vamos lá, artigo 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, primeiro, garantir proteção policial, quando necessário, comunicação de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, né? Então, quando o delegado achar que é necessário, né, ele vai garantir ali a segurança dela, né? Vamos supor que a mulher mora numa favela, mora num kitnet, né? Agora vamos supor, se a mulher mora num condomínio onde já tem portaria e vigilante, né? Possivelmente não precisa, porque o próprio ambiente dela ali já tem segurança própria. Inciso 2. Inciso 2 do artigo 11. Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal, né? Então, dependendo da situação, ele vai encaminhar ela ali para o Instituto Médico Legal, né? E não, ela precisa de um remédio, precisa ela tá com uma fratura, né? Então, tudo isso vai ser, vamos supor, o cara quebrou o braço dela. O delegado vai encaminhar ela ao hospital, né? Depois do hospital, vai ser encaminhado ao Instituto Médico Legal para o perito ali analisar tudo isso aí para ele incluir isso aí no inquérito. Inciso 3º. Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida. Isso aqui, vamos supor, a mulher mora na favela, né? Tem 3 filhos. O cara arrebentou ela na porrada. Ela tá na delegacia. Ela vai poder voltar pra favela? Não, porque muitas vezes ela ainda fala assim: não, meu marido é do tráfico. Meu marido é do tráfico. Nem a polícia vai poder chegar lá. Então, se ela voltar, é capaz dela mesmo, o cara vai pegar ela e vai matar. Porque muitas vezes o cara, entendeu? Ela não pode voltar. Porque muitas vezes o ambiente é perigoso, né? Então, a própria autoridade policial ali, no caso do delegado, vai encaminhar ela para algum lugar para assegurar, né, sua integridade física e de seus dependentes. Dependente aqui, pessoal, não necessariamente tem que ser filho, tá? Pode ser qualquer outra pessoa. Vamos supor que essa mulher tem o pai e a mãe dela idosos. Um tem 85, o outro tem 90 anos. Eles não conseguem nem comer sozinho. São dependentes dela. Vão juntos e vão ser colocados, vão ficar junto com ela. Não necessariamente dependente significa filhos. Dependente é pessoas que dependem dela, tá? Inciso 4. Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar, né? Então, vamos supor ali. Hoje em dia isso é um pouco difícil porque existe a medida de afastamento do agressor do lar. Então, por mais que a mulher fale assim, por mais que o cara fale assim, mas a casa é minha, quem comprou foi eu. A medida de afastamento do lar vai ser colocada a ele, né? E ele vai ter que se afastar do lar. Se a casa for alugada, né? Aí, depois do mês que vem, se ele não for condenado a pagar o aluguel dela, ela vai ter que sair e procurar outro local, né? Ou então ela pode, né? Se ela achar necessário, vamos supor que a mulher mora na favela. Voltando aqui a mulher da favela aqui. Se necessário, a mulher fala, não, eu tenho muita coisa lá, tenho meus documentos pessoais. A autoridade policial lá faz a segurança dela, vai mandar policiais, né? Para acompanhar ela ao local para tirar todos os seus pertences. Depois a autoridade policial vai encaminhar ela para um local adequado. Inciso 5º. Vocês estão gostando aí da musiquinha? Só de light, só. Então muito burguês, hein? Vamos lá, inciso 5º.
informar a ofendida os direitos a ela conferidos nesta lei e os serviços disponíveis, incluídos os de assistência jurídica, para o eventual ajuizamento perante o juiz competente da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável. Precisa de interpretação para isso não, né, gente? Vamos lá para o artigo 2. Tô me enrolando demais. Artigo 12. Gente, eu tô clicando aqui só no artigo e ele fica clicando lá em tudo. Artigo 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal lá ele fala vários procedimentos que você deve se fazer, né, em uma situação. Aqui, nesse daqui, ele está falando, né, que deve se fazer esse independente dos que já tá lá no Código de Processo Penal, tá? Então vamos lá. Isso aqui ele vai falar como é que inclusive vai ser. Isso aqui cai demais, gente. Não é só de Maria da Penha, não, é um monte de coisa, mas presta atenção nesse daqui. Quais são as medidas que a autoridade policial vai ter que se tomar nesse caso aqui? Inciso 1º. Ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, se apresentada. Vamos supor, a mulher, ela chegou na delegacia. Foi lá o PM lá, estavam quebrando pau lá, pegou ela e o marido dela, chegou na delegacia. Aí tem ela, o marido dela e testemunhas. O que vai fazer? Vai ouvir o marido dela? Negativo. Primeiro lugar, escuta a vítima, né? Ouve a ofendida, lavra o boletim de ocorrência e toma a representação em termo. O que é termo? Ela tem que assinar ali, se apresentada, né? Vamos supor que muitas vezes ela não se apresentou, ela só denunciou por telefone. Muitas vezes ela fez um boletim de ocorrência eletrônico, não vai ter como ela assinar ali, né? Não vai ter como ser apresentada, ela não foi apresentada. 2, né? Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento dos fatos e de suas circunstâncias. Então vamos supor, diz que ela bateu nela com um pedaço de pau. Pega lá o pedaço de pau. O pedaço de pau bateu aonde? Bateu nas costas, tá roxo? Tira uma foto, né? Então todos esses detalhes vai ser recolhidos também. Terceiro aqui, remeter no prazo de 48 horas expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para a concessão de medida protetiva de urgência. O que é isso aqui? Vamos supor, o cara tem no máximo 48 horas, né, para expedir, né, o apartado ao juiz com o pedido da ofendida, né? Vamos supor que o cara lá, a vítima, né, ela pediu uma medida protetiva. Aí o escrivão deixou lá dentro da gaveta, o delegado saiu, o sabadão. Aí o cara botou, chegou um plantão, assumiu, foi o outro. Aí vamos supor que na quarta-feira o cara foi se lembrar. Vice, cara, aquela mulher pediu um negócio. Ou seja, o cara já ultrapassou o horário estabelecido em lei, né? O cara tem que estar atento a isso. Tá? Remeter ao juiz, para depois o juiz, né, analisar e saber o que faz. Geralmente a lei ela fala que deve se apresentar imediatamente, né? Geralmente menos de 40, no máximo 24 horas. E o juiz tem o mesmo prazo também para analisar, né, isso. Mas aqui tá falando isso aqui, os procedimentos que vai ser feito aqui. Vamos aqui pro inciso 4. Determinar que se proceda ao exame do corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários. Depois de tudo isso aqui, pessoal, o delegado vai falar, policiais militares, peguem a vítima, encaminhem ao ML para eles recolherem lá todos os dados, né? Então
lá, chega lá, o IML vai analisar, opa, ela diz que o perito vai analisar, né? E vai analisar tudo, porque muitas vezes vai que ele chega lá, o perito fala assim, opa, ela disse que levou uma porrada do pedaço de pau, mas aqui tá parecendo que foi uma queda. E isso aqui foi uma queda que parece que foi uns 5 dias, não foi de hoje. Então tudo isso vai ser analisado, né? Ou então muitas vezes ele pode descobrir uma outra coisa. Opa, na hora que a mulher tirou a roupa, tava cheio de hematomas nas costas. O que é isso aqui? Entende? Então, pode ser isso, né? O caso lá do doutor, esqueci, aquele advogado lá de Maceió, foi isso. Ele, sem querer, né? Sem querer, querendo, derrubou a sua companheira. Ele alegou que foi acidentalmente, né? Ok, acidente pode acontecer, né? Depois ela perdoou isso, sabe? Eles estão casados, estão bem de boa. Mas quando chegou lá ela chegou na delegacia, ela falou que apanhava, falou isso tudo. Mas falar, meu amigo, todo mundo fala, até papagaio, né? Mas aí o delegado mandou e ele falou que foi uma queda, não foi proposital, né? Ok, todo mundo pode derrubar alguém sem querer, isso aí é lesão corporal. Mas aí chegando lá na perícia, eles encontraram um monte de hematoma nela, que possivelmente, né, elas a vinham apanhando de algumas outras dias, não era só aquele dia que aconteceu essa fatalidade. Então é isso aí, vamos partir para o inciso quinto. Aí na quinto lugar, né, você ouve o agressor e a testemunha. É muito comum acontecer isso, tá? Chega lá na prova. De acordo com o processo, né, Código de Processo Penal, ou no caso a Lei de Maria da Penha, é certo afirmar que assim que a ocorrência chegar à delegacia, o delegado deve-se primeiro ouvir o agressor, depois ouvir a vítima e por último as testemunhas. Tá errado, tá? Primeiro lugar é a vítima. Mas o agressor vai ficar esperando ali à toa? Meu amigo, na verdade ele não vai nem sair dali, muitas vezes, né? Muitas vezes. Então, praticamente em último lugar que vai se ouvir o agressor e as testemunhas, tá? Inciso 6º, ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandato de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele. O que vai se fazer aqui? Deixa eu ver quanto... Eita, falta 3 minutos só. O que vai se fazer isso aqui, gente? Quando chegar um agressor, né? Eu não sei se vocês acompanharam esse caso aqui, um caso que aconteceu em Minas Gerais, de uma delegada, vou colocar aqui rapidão, Mata Gari, em Minas Gerais. Vou colocar aqui só a foto. Eu não sei se vocês acompanharam esse caso aqui, ó. Esse rapaz aqui, ó, ele se dizia... Não tá entrando aqui, mas ele, né, falava ser empresário, falava ser não sei o que, e ele era casado com uma policial. Na verdade, ele era casado com uma delegada, né? E ele fez várias mentiras, né? Várias mentiras. E ele chegou, um cara buzinou pra ele, o Gari, né? Tava tentando passar, ele buzinou, o cara não gostou, ele só chegou, sacou a arma da esposa dele, né? E matou o Gari. É claro, isso aqui não é uma questão não é uma questão de agressão familiar, mas quando chegou na delegacia, o delegado solicitou as informações dele e descobriu que ele já tinha passagens por porte ilegal de arma, já tinha 2 Maria da Penha na costa, tinha agredido uma mulher em São Paulo, depois uma no Rio de Janeiro, depois fugiu para Minas Gerais. Então era um cara todo cagado, tá? Então é geralmente isso aqui que ele tá falando nesse artigo aqui. Felizmente tá dando o nosso tempinho aqui, né? Felizmente vamos ter que... Vai lá, joga água na cara, vai no banheiro, né? Dá uma urinada e aí toma um café, toma uma água e depois nós voltamos aqui para
acompanhar para a nossa terceira parte da aula, né, da Lei 11.340 de 2006, tão conhecida como Maria da Penha. Então vai lá, pessoal. Até já já.